Deus abençoe. Podem ir regressando para os seus lugares. Quero trazer uma brevíssima reflexão, mas hoje à noite eu quero muito desafiar, convocar todos a estarem presentes aqui hoje à noite, não somente para prestigiarmos os batismos, mas também eu tenho uma palavra de Deus para nossa igreja nessa noite. Eu quero muito ter as minhas ovelhas aqui participando do culto dessa noite. Lemos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, você pode permanecer sentado, acompanhando, porém, reverentemente, a breve reflexão que faremos sob o título A Singularidade do Ministério de Jesus. Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, que dizem assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Senhor, fala-nos através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos tantas pessoas se aproximando da igreja, é lógico que isso não é mérito de um homem, é a misericórdia de Deus, é o poder transformador do Evangelho, que cai no coração da pessoa e faz dela uma nova criatura. Nessa manhã, uma breve reflexão, eu quero pensar com a igreja sobre o ministério de Jesus. Porque é no modelo do ministério de Jesus que nós devemos nos pautar. Seguir o exemplo do Senhor Jesus. Aprender com Ele. Evangelho é boa notícia. São duas palavras gregas que formam a palavra evangelho. Boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia de que o homem pecador pode ser salvo por meio unicamente de Cristo. E nessa manhã eu quero extrair desse texto pelo menos 4 características que fazem do ministério de Jesus Cristo um ministério singular, único, ímpar. Em primeiro lugar, o ministério de Jesus era dinâmico. No verso 35,
nós encontramos na introdução dizendo assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Se nós lermos todo o capítulo 9, no verso 1, entrando num barco, no verso 9, passando adiante, mais a seguir, verso 27, partindo Jesus dali. E esta ideia de movimento é muito presente no ministério de Jesus. Jesus ia onde as pessoas estavam, para transformá-las, para salvá-las. A paixão de Jesus era por pessoas, amava gente, indivíduos, que ele conhecia na intimidade. Ao ponto, por exemplo, de que, quando ele estava passando por Jericó, e uma multidão se aproximava para ouvi-lo, um indivíduo subiu em uma árvore, para ver Jesus que passava. E ele para diante daquela árvore, olha para aquele arbusto e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Nós aprendemos que Jesus não nos vê como multidão. Ele nos vê como indivíduos no meio da multidão. Seu ministério era dinâmico. João capítulo 4, por exemplo, nos relata, naquele encontro maravilhoso da mulher samaritana com Jesus, e lá no verso 4 é dito: era-lhe necessário passar por Samaria. Não porque fosse uma rota mais fácil, mas porque era necessário passar por Samaria para alcançar uma mulher frustrada, 5 relacionamentos, uma mulher triste, uma mulher vazia, que precisava encontrar-se com o Mestre. Então essa é a primeira marca que eu quero destacar. Ministério de Jesus era dinâmico. Segundo lugar, o ministério de Jesus era completo. Ele via a pessoa naquilo que se chama de forma holística, completa. No verso 35, é dito que ele ensinava, que ele pregava e que ele curava enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus nos vê na nossa dimensão completa, não apenas olhando as nossas necessidades espirituais, que são as maiores, mas Ele nos olha também nas nossas necessidades emocionais, psicológicas e até físicas. A visão de Cristo era uma visão completa. E essa é a segunda verdade que eu quero extrair do texto. Terceiro lugar, o ministério de Jesus era sensível. Verso 36, vendo ele as multidões, ele tinha grande compaixão. Meus irmãos, eu acredito que a forma mais eficaz de viver o Evangelho é ver o que Jesus viu, é sentir o que Jesus sentiu. Sentiu? Compaixão. Compaixão é quando nosso coração se associa ao coração do outro. É quando nós sentimos como o outro sente. É quando nós percebemos como o outro percebe. Jesus sentiu compaixão.
Ele sente compaixão de você e de mim. E cada vez mais, irmãos, que nós nos aproximemos de Cristo, tanto mais sentiremos compaixão pelas outras pessoas. Jesus sentiu compaixão. E essa é uma marca extraordinária, que aponta para a sensibilidade do ministério do Senhor Jesus. Comigo até aqui? E em último lugar, o ministério de Jesus era desafiador. Dinâmico, completo, sensível, mas também desafiador. Versos 37 e 38, Jesus lançou um desafio. A seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. E ele nos encorajou os seus discípulos a fazerem uma oração, cuja resposta deve ser individual. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Ou seja, Jesus lançou um desafio. Há muito para ser feito e poucos dispostos a fazê-lo. Então há um desafio. E isso fez com que esse ministério, 2000 anos atrás, esteja alcançando pessoas de todas as partes do planeta. Gente que está ouvindo esse desafio e está respondendo da seguinte forma: Senhor, eu quero ser um ceifeiro para a tua seara. Por isso esse grupo grande de pessoas que nós estamos recebendo hoje, especialmente para o batismo. O Evangelho tem alcançado corações, o Evangelho tem transformado vidas, não é a autoridade do pregador, não é a dinâmica da igreja, mas é o Espírito Santo que, mediante a palavra ungida por Ele mesmo, vai alcançando corações e transformando a pessoa de dentro para fora. Eu quero nessa manhã, finalizando essa brevíssima reflexão, desafiar a nossa igreja, para que nós possamos sentir como Jesus sentiu, possamos agir como Jesus agiu, e possamos responder ao desafio que Ele faz, com a resposta que Isaías deu, capítulo 6. Para essa convocação, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. A resposta adequada é aquela que Isaías deu, capítulo 6. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ficar em pé, irmãos. Quantos estão alegres e felizes nessa manhã, com tantos frutos? Mas antes de encerrarmos o culto dessa noite, ou dessa manhã, eu quero fazer aqui alguns convites. Quem sabe alguém aqui nessa manhã, pessoal do louvor já preparado aqui, quem sabe alguém aqui nessa manhã quer entregar sua vida a Cristo, quer dizer assim: pastor, eu aceito Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. Quem sabe alguém aqui nesta manhã
se afastou do caminho do Senhor e quer voltar nessa manhã. Quem sabe alguém que já aceitou a Cristo e nesta manhã quer dizer: pastor, eu quero, como estes, me preparar para eu ser batizado, Então nós vamos cantar o louvor. E se houver alguém que quer tomar uma dessas decisões, saia do seu lugar e venha à frente. Queremos orar por você enquanto cantamos. Venha corajosamente em nome de Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão, a minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre e desprezível pecador. Se houver alguém que nessa manhã deseja tomar uma decisão, aceitar a Cristo, voltar para o caminho do Senhor, decidir-se para o batismo, saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Deus estou liberto do perigo e do mal, pois estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vamos cantar essa segunda estrofe. Quantos aqui foram alcançados pelo poder de Jesus? Amém, igreja? Vamos cantar firme. Agora me regozijo. Vamos ouvir a igreja. Desde que eu aceitei, E na tempestade, eu posso sossegar, mais forte, pois com diga firme. Deus estendeu a sua mão para mim. Vamos juntos. Quando Jesus
poderosa. Estendeu a sua mão para mim. Sim, eu era pobre, perdido, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Sim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim. Sim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar de forma profusa e abundante Teu poder sobre a vida desta igreja. Inflama os nossos corações, incendeia as nossas almas, Senhor. Obrigado pela celebração tão linda desta manhã. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém.